O Matheus já me colocou para gravar aqui. Deixa eu só ver no nosso grupo aqui como é que tá, se tem alguém... Tá, é só algumas pessoas dizendo que já vão entrar. Pastor Matheus, Pastor William, o pessoal vai entrando, o pessoal está chegando. Vamos começar, para a gente poder dar uma adiantada. Aquelas orientações de sempre, boa noite a todos, pessoal que está entrando aí, boa noite. Aquelas orientações de sempre, estejam com a câmera ligada, sejam participantes, tá? Quando o pastor Matheus, o pastor William colocar as perguntas, vamos construir. Se você quiser deixar alguma pergunta para o final, você pode anotar as suas perguntas, tá bom? E aí a gente vai vencendo isso. Schenck, não sei se cabe, quando eles quiserem fazer alguma pergunta, eles escreveriam para você e a gente mandaria para o Matheus responder no dia seguinte, entendeu? Perfeito. Porque como o horário já é bem apertado, a gente pode pegar as perguntas de hoje e dar tempo dele preparar para responder amanhã. Tá. Deixa eu só atender aqui que é um participante que... Alô? Schenck, então... Pode começar. Posso orar? Então tá bom. Eu vou pedir, Pablo, você pode orar para a gente, por favor? Para a gente começar? Amém. Pai querido, somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos debruçarmos diante da Tua palavra para aprender mais de Ti, Senhor, acima de qualquer conhecimento teológico, Senhor, ou conhecimento cognitivo, Senhor, que nós queremos, Senhor, é Te conhecer mais, Pai, conhecer mais a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, que queremos que a Tua palavra é a revelação do Teu plano, Senhor, para nossas vidas. Amém. Esteja, Senhor, preparando nossos corações para a Tua palavra, nossa mente, Pai, aqueles que estão mais cansados, que possam, por um milagre, por uma operação do Teu Espírito Santo, Senhor, se sentirem descansados, Senhor, e que possamos estar prontos para aproveitar o melhor desse momento que Tu preparou para nós. Amém. Abençoa aqueles que vão estar ministrando, Senhor, que vão estar traduzindo, Pai. Que cada irmão possa ser usado como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, para a edificação da Tua igreja. Abençoa cada um dos líderes, Senhor, irmãos que têm dedicado, separado desse tempo, Senhor, para o aprendizado, Senhor. Que todos possam ver o quanto esse tempo é valioso, Senhor, e possamos todos fazer valer a pena, Senhor Jesus. Em nome de Teu nome que oramos, amém. Amém. Matthew? Yes, sir? It's with you now. Okay. All right. Good evening, everybody. Hope you all been doing well. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem, tenham tido um bom dia. So our goal for today is get through the rest of the book of Ezekiel. Nosso alvo para hoje é conseguir terminar o livro de Ezequiel. I really want to spend 2 days looking at Daniel, making sure that we understand as well as we can the prophecy in Daniel. So I want to make sure to get through Ezekiel today. Então, eu pretendo gastar 2 dias com o livro de Daniel, né, estudando sobre a profecia em Daniel. Então, por isso, eu quero terminar Ezequiel hoje. So a lot of this we're going to be going through pretty quickly. You'll see kind of a pattern through some of these chapters. So we'll skip through some pretty quick. Então, nós vamos realmente passar bem rápido pelos capítulos, porque vocês vão perceber um certo padrão que se repete. Então, a gente vai dar uma passada rápida nesses capítulos. Starting in chapter 5 all the way through chapter 32 of Ezekiel is God casting judgment on the other nations. Praticamente do capítulo 5 até o capítulo 32 de Ezequiel, são dedicados a descrever, né, todas as maldições, ou pelo menos todo o juízo de Deus contra as nações.
It's a lot like what we saw in Isaiah chapter 13 through 23. Foi parecido com o que nós vimos em Isaías, do capítulo 13 ao capítulo 23. And Jeremiah chapters 46 through 51. E em Jeremias, de 46 a 51. And then chapters 40 through 48 are basically floor plans, a blueprint for the new temple. For plants, for blue what? Floor plans or a blueprint, basically. Oh, an floor architect- plants. Okay, floor plants. Yeah. From 40 to 48. Yeah. Os capítulos de Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, são basicamente, né, a descrição das plantas, né, do templo. It's a lot like what we see in Leviticus with with the laying out of how the priest is going to work, of where how sacrifices are going to be offered, and exactly what the temple would look like. Então, aqui em Ezequiel se repete uma descrição parecida com a de Levíticos, sobre como os sacrifícios são realizados, qual é o trabalho e o ofício dos sacerdotes. And we'll go over kind of the different interpretations of what that means. E nós vamos aqui navegar um pouco sobre algumas diferentes interpretações sobre o significado dessas coisas relativas ao templo. But let's go ahead and pick it up. Have everybody flip to chapter 21, please. Eu gostaria que todos agora abrissem suas Bíblias em Ezequiel 21. Chapters 21 through 23 is basically a series of 5 oracles, 5 messages. O do capítulo 21 a 23, esses 3 capítulos, eles contêm basicamente 5 oráculos ou 5 mensagens. And starting with chapter 21, it's the second major oracle, and it's against Babylon. E no capítulo 21, nós vamos encontrar... Sorry. Wait, I'm making that up. No problem. No, it's against, obviously, Judah, but it's talking about the sword of Yahweh. Ok, no capítulo 21, nós vamos ver o primeiro oráculo, que é contra Judá, onde Deus usa a Babilônia, né, como a espada do juízo divino. You have said that there are 5 oracles, is that right? Yeah, no, I was looking at my notes for Isaiah, so I was making No, that don't up. worry. Yeah. I would like just to confirm. Yeah, no. Okay, let me pull it. Oh, the wrong notes up. All right. Okay, so the word sword is mentioned here in Ezekiel 21 19 times. Então, a palavra espada, ela é mencionada aqui em Ezequiel 21 19 vezes. In all of Ezekiel, it's mentioned 89 times. E em todo o livro de Ezequiel, a palavra espada é mencionada 89 vezes. And I want us to read a couple different passages because it's this chapter is talking a lot about swinging the sword and the sword being drawn. It's out of its sheath and it's going to strike the people. Sorry, you Yeah. said that you are not The going sword to has- read. We're about to read a passage, but first, the sword of Yahweh has been drawn. Ok. Então, a gente vai ver essas passagens aqui onde nós encontramos a palavra espada. E aqui, nesse texto, nós vamos ver que a espada do Senhor foi desembainhada. So let's pick it up. Let's have somebody read verses 4 and then skip down and read 8, 9, and 10.
Ok, eu vou pedir a alguém que leia os versículos 4, depois pula para os versículos 8, 9 e 10. Ezequiel 21, versículo 4, e depois 8, 9 e 10. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. O 6, Para o 8, isso. 8. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra maneira. Obrigado, irmã. I appreciate it. So essentially what we have here in chapter 21, verses 1 through 7 are an interpretation of the parable. O que nós temos basicamente aqui no capítulo 21 é que dos versículos de 1 a 7, nós temos uma interpretação da parábola. And then in verses 8 through 17, they are all the what's called the song of the sword. That is kind of this parable that's meant to be sung, and it is dedicated to the sword of Yahweh. E dos versículos do 8 ao 17, nós encontramos a canção, é como se fosse a canção da espada, falando da espada do Senhor. É uma parábola entoada em forma de canção. I want you to notice exactly who was going to be carrying this sword. Eu quero que vocês observem atentamente aqui nesse texto quem é que está carregando, portando essa espada. Let's have somebody read verse 18 and 19. Eu queria pedir aqui, deixa eu ver, Douglas, tu pode ler o versículos 18 e 19? Ezequiel 21, 18 e 19? A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Trace as duas estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as duas partindo da mesma terra. Em cada uma delas, coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá, dos Amonitas, e a outra contra Judá e contra a Jerusalém fortificada. Obrigado. Até o 19 tá bom. Até o 20 tá bom. Obrigado, Douglas. All right. So, God's tool, God's greatest servant at this time was the king of the enemies of Israel. Então, a grande ferramenta, o servo de Deus aqui, que Deus usou para realizar sua vontade, foi o inimigo do povo de Israel, o rei da Babilônia. No one was found in Jerusalem that was willing to obey the commands of God. Não se encontrava ninguém em Jerusalém disposto a obedecer os mandamentos do Senhor. So instead of figuratively giving the sword to the king of Jerusalem, he took his sword, Yahweh took his sword and gave it to the king of Babylon to strike down his people. Então, ao invés de Deus dar figuradamente a espada do Senhor nas mãos do rei de Jerusalém, Deus dá essa espada ao rei da Babilônia para destruir Jerusalém. Nebuchadnezzar was one of the few obedient people that God could use at this time. Nabucodonosor era uma das pessoas menos obedientes que Deus poderia usar naquela época. Ou pelo menos uma das pessoas menos obedientes ao Senhor naquela época. Even in his hunger to conquer nations, God used him to judge his people's wickedness.
até mesmo na sua fome de conquistar nações, Deus usou Nabucodonosor para julgar a fraqueza do seu povo. All right. Let's pick it up in chapter 22. Então vamos agora para Ezequiel 22. So again, we see a lot of the abominations repeated or revisited in chapter 22. E nós vemos aqui no capítulo 22, novamente, a repetição de todas as abominações que eram praticadas em Jerusalém. So, and if you read through, you can spot a lot of them, a lot of major sins. E se você ler o capítulo 22, você vai observar várias cenas, né, e vários lugares onde essas abominações eram praticadas. And chapter 22 provides a pretty comprehensive list of the sins of Jerusalem, so I'm going to list them off here. O capítulo 22 ele faz uma lista bem detalhada de todos os pecados praticados por Jerusalém, e eu quero fazer uma lista aqui para vocês. So the first one that we come to in verses 2 through 3, and then it's revisited in verse 6, is the killing of innocent people. O primeiro deles está nos versículos 2 e 3, depois ele repete no versículo 6, que é a matança de pessoas inocentes. You get idolatry in verse 4. Você tem a idolatria no versículo 4. You see forms of social injustice, and it's against widows. You can see it against foreigners and against orphans in verse 7. Você vai ver também um tipo de injustiça social sendo praticada em Jerusalém contra as viúvas, contra os estrangeiros e contra os órfãos. Because remember, the most important thing is glorify God and treat your neighbors as yourself. But how they were treating foreigners, how they were treating the helpless with the widows and the orphans was completely repulsive to the Lord. So there's extreme social injustice. Havia uma orientação de Deus, né, a amar a Deus e amar os seus vizinhos, né, o seu próximo, mas a maneira como Jerusalém estava tratando os órfãos, as viúvas e os estrangeiros era algo repulsivo para Deus. Ficava claro que havia uma injustiça social. It really speaks to the inobedience or the lack of humility in the culture that was being bred at this time. Esse texto fala diretamente aos desobedientes e àqueles, e também mostra a falta de humildade que havia no espírito daquela época. It's clear really from verses 7 through 9 that the parents had completely undermined their own authority in the family. Dos versículos 7 a 9, nós vamos ver que os pais, né, tanto pai como mãe, eles minaram a sua autoridade para com seus filhos. And we see that in how when children stop respecting their parents, it's not long before the citizens, the people, stop respecting the leaders, the judicial leaders in the system. Quando nós vemos os filhos desrespeitarem os seus pais numa determinada nação, não vai demorar para que os cidadãos dessa nação também desrespeitem os líderes judiciais, os juízes, né, desta nação. And really how the Jewish judicial system was set up is the leaders, the Jewish leaders were supposed to have this kind of parental type figurehead over the people, where they were to care and nurture for the people. O sistema judicial judaico, ele era baseado exatamente
imagem, né, de um poder judicial semelhante a um poder de paternidade, em que o juiz ele exercia uma autoridade de cuidado sobre os seus liderados. But when they neglect those kind of parental responsibilities, the backlash or the repercussions are immediate, where the people neglect their duties as a people to pay respect to those in leadership. Quando eles negligenciam essa liderança do sistema judicial, ou seja, essa relação paternal para com os seus líderes, as repercussões são percebidas quase que imediatamente, também na falta de respeito para com os líderes da nação. And as you see in verses 9 through 11, it led to a great number of sexual sins. E você vai ver aqui dos versículos de 9 a 11 uma lista de pecados sexuais. Then you see economic sins in verse 12. E você vai ver alguns pecados na área econômica no versículo 12. That there are bribes, they're taking interest and profits from their neighbors, and extortion and things like that. Nós vemos aqui que havia homens praticando suborno, homens emprestando a juros, homens somente visando lucro e homens extorquindo, né, o seu próximo. They're literally taking bribes to kill their neighbors. They're taking bounties on people's heads and making money off of murder. Eles ali estão se vangloriando, né, dessa maldade que eles praticavam contra o seu próximo. Eles até mesmo pagavam para que essa maldade fosse praticada contra o seu próximo. So those are kind of the indictments to the people, but then once you get to verse 25, he starts listing off the iniquities of those in leadership. E aqui ele está falando diretamente ao povo, mas no versículo 25 você vai ver agora que o oráculo se dirige diretamente aos líderes da nação. In verse 25, he's talking about those in nobility. He's talking about those who is In nobility. nobility, ok. Aqui no versículo 25, ele está dirigindo a palavra àqueles que estão na nobreza. 26, talking about priests. No versículo 26 fala aos sacerdotes. That even the priests have done violence to my law and profaned the holy things of the Lord. Ele fala aqui aos sacerdotes, né, que cometeram violência contra a lei do Senhor e profanaram as ofertas sagradas. And then verse 27, talking about some of the other leadership, the princes, the officials. E no versículo 27 também fala de outros líderes que são os oficiais. And then in 28, about the prophets. E no versículo 28 fala sobre os profetas. So, I mean, there's all kinds of a mess, but then even finally, it talks about all the people of the land, draws a very broad stroke covering everybody, that everybody is involved in social injustice, there in verse 29. Ok. E aqui nós vemos, né, que Deus está dirigindo a sua palavra de juízo, na verdade, para todos da nação. Para todos, não somente para a liderança, mas para o povo também. Ou seja, o juízo de Deus é declarado de maneira muito vasta, e isso é percebido no versículo 29. So, with all that being said, let's read verses 30 and 31. E diante de tudo que foi dito, vejamos o que está escrito nos versículos 30 e 31. Would you like someone to read? Yes, please. Ok.
Lisiane, pode ler para a gente? Ezequiel 22, versículo 30 e 31. Sim. Buscai entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, mas nem eu, desculpe, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre ele a minha indignação, com o fogo do meu furor. Os consumi, fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Obrigado, Lisiane. Thank you. So he was searching for people like Nehemiah, like Ezra, like those guys that will go back and rebuild God's temple, God's walls, God's laws. But he was able to find none at this time. Therefore, he's going to destroy it. Deus estava procurando, nesse momento aqui, homens como Esdras, Neemias, homens que pudessem... Yeah. Go ahead. Sorry? Go ahead. Keep talking. Homens que pudessem reconstruir o templo, reconstruir os muros, que pudessem reconstruir a lei, homens que... Mas só que Deus não encontrou nessa época nenhum homem que fosse capaz de fazer isso. E por isso Deus iria aplicar esse julgamento e todo esse castigo sobre o povo. All right. Let's open up with, or let's get into chapter 23. Então vamos agora entrar em Ezequiel 23. All right. So this is Manny made mention of these two sisters yesterday. Manny, ele fez uma menção sobre essas duas irmãs ontem. Now these two sisters are representative of the northern kingdom and the southern kingdom. So Israel and Judah. Essas duas irmãs, elas representam o reino do norte e o reino do sul, ou seja, Israel e Judá. And so these two names mean her house and my house is in her. So Ochala means her house. Ok. O significado desses dois nomes é o seguinte: o Olá significa tenda dela e o Olibá significa minha tenda está nela. Very good. So Ochala, he goes through verses 5 through 10 and talks about all the wicked things that she's done. Nos versículos de 5 a 10, nós vamos ver todas as impiedades que essa irmã Olá fez. And again, he's using this depiction of a prostitute, of how she's whoring after other nations, whoring after other armies to guard her, to protect her. E de novo aqui, Deus utiliza a imagem, a figura de uma prostituta, de uma mulher que está se prostituindo perante as outras nações, se prostituindo em troca de proteção, se prostituindo em troca de poderio militar. That she started with Assyria, but once she was done with Assyria, she wasn't satisfied, her lust wasn't satisfied, so then she picked up the relationship with Egypt. Primeiro, Olá, ela foi na sua luxúria, ela foi até a Síria, mas insatisfeita com a sua luxúria, ela foi atrás agora do Egito. And having gone back to Egypt just as the Lord commanded not to do, then her previous lover, the Assyrians, turned on her and destroyed her. E tendo agora o Reino do Norte, a Olá, ido para o Egito buscar ajuda num lugar onde Deus havia mandado que eles nunca fossem, Deus agora usa a Síria para destruir o Reino do Norte.
And then her sister, Oholiba, so my house is in her, is even worse. E agora, a irmã dessa, Oholibá, que significa a minha tenda está nela, ela fez ainda pior. Which is significant, being that her name means my house is in her. E o que é significativo, porque o seu nome significa a minha tenda está nela. Because the northern kingdom, ever since Solomon and the kingdoms splitting between north and south, the northern kingdom didn't have a single king that feared the Lord. Após Salomão, após o reinado de Salomão, quando houve a divisão do reinado, o reino do norte não teve um rei sequer que temesse ao Senhor. So here he's referring to Oholah as her house, basically meaning I was never there. That was her place. That was her house. Whatever temple they had was for themselves. It wasn't for me. I never was there. Oholibá is saying about Hola. Oholah means her house. So it was their house. So the northern kingdom of Israel was her house. He had nothing to do with them. Yeah, but you mean that Oholibá is saying this in respect Hohola. Is that? The first name in verse 5 is Oholah, which means her house. So he was using that as a reference. You get it? So he was using that as a reference to Israel, basically stating that he was never there. She had possession of her country, Oholah, but he was never invited. But Oholibah, the second sister, he was in her house, I was in her house, meaning that he was present with her at a time, but she became even more evil. So he was never there with the northern kingdom. He was there with the southern kingdom, and that's present here by the use of these two names. Ok. Então aqui, meus irmãos, é que eu não estava entendendo, precisava entender primeiro. Oholá, o reino do norte, por não ter tido um único rei que fosse temente a Deus, demonstrou que Deus nunca esteve presente nesse reino, tá? Então, por isso ele usa esse termo, né? A tenda dela, ou seja, Deus nunca esteve presente no território do Reino do Norte. Era o local que pertencia a eles. E a outra irmã, Oholibá, Deus esteve presente por algum tempo, tá? Mas ela passou a fazer coisas piores do que a sua irmã. Okay. Nice. So even though he was present in the south, in the kingdom of Judea, she was still even more wicked and abounded beyond the wickedness of her sister Oholah, Israel. Então, embora Deus se fizesse presente por algum tempo no Reino do Sul, nessa irmã, né, Oholibá, o povo do Reino do Sul, ele mesmo assim praticou coisas ainda piores do que o Reino do Norte, e ainda ela extrapolou, ela foi além dos limites das coisas que o Reino do Norte... Verse 11 for us, please. From 11 to... No, just verse 11. Ok. Alguém poderia ler o versículo 11, por favor? Apesar de ter visto isso, sua irmã Oholibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a sua irmã. Thank you. Let's have somebody read verse 18 and verse 20 and 23, please. Então, vou pedir alguém para ler agora o versículo 18.
depois o versículo 20 e depois o versículo 23. 18, 20 e 23. Então Assim prosseguiu expôs sua abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez. Eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado da sua irmã. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. 23. Os babilônicos e todos os caldeus, os homens de Pecote, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de postos elevados, todos galantes cavaleiros. Obrigado, Diane. Thank you. So all these lovers that Judah has had, everybody that she has tried to court, everybody that she has tried to get in bed with, literally and figuratively, that she has tried to make partnerships with. Então, todos esses amantes que Judá teve, todos esses homens, todos esses parceiros com quem ela desejou, ela ficou cortejando. God has prepared those suitors to turn against Judah and destroy her. Deus, então, ele usa esses próprios amantes com quem ela cortejou para se voltarem contra ela e a destruírem. Like, it really is amazing, just the irony here, where Judah had gone and tried to seek someone to deliver them peace. Chega a ser irônico o que acontece aqui, porque Judá foi atrás de povos que pudessem lhe proporcionar a paz. It's almost like they went there asking for help, saying, hey, we're weak. We want help in making us strong again. É como se Judá fosse a esses povos dizendo assim, olha, nós somos fracos e vocês podem nos ajudar, vocês podem nos fazer sermos fortes novamente. It's like while they were out whoring, while they were out talking to all these different countries about how weak they were sending up flags, like we had read about, that was a notification that, hey, we're weak, come and take us. Judá, enquanto ela estava se prostituindo com as outras nações, cortejando com as outras nações, era como se ela estivesse levantando bandeiras, enviando sinais para as nações e dizendo assim, olha, olhem para nós somos fracos, venham e nos dominem. All right. Okay. Then in chapter 24, it finally happens. E então, no capítulo 24, finalmente acontece. So this is the siege on Jerusalem. And so for the first 14 verses of 14, talk about basically the death of Jerusalem. Aqui no capítulo 24, nós vemos o cerco a Jerusalém. E nos primeiros 14 versículos, nós vemos a morte de Jerusalém. But then, sadly, picking up in verse 15 through the end of the chapter, speaks of Ezekiel's wife's death. E de maneira mais triste ainda, do versículo 15 até o final do capítulo, o texto fala sobre a morte da mulher de Ezequiel. So we have kind of these two stories of Jerusalem's death and Ezekiel's death, and Ezekiel's wife's death. Porque nós temos no mesmo capítulo a história da morte de Jerusalém e a história da morte da mulher de Ezequiel. And literally, God doesn't allow Ezekiel to weep. It's almost like he even closes up his mouth so that he cannot say a word in his own mourning until a little bit of time has passed, and then his mouth is opened
to deliver a message. Deus aqui não permite que Ezequiel lamente ou derrame uma única lágrima pela morte da sua esposa. Deus só permite que ele faça isso até no momento em que Deus abrir a sua boca para entregar uma mensagem. Now, someone is going to be delivering a message of the destruction of Jerusalem. Então, alguém vai anunciar, vai entregar uma mensagem de destruição a respeito de Jerusalém. And then on that day, he will deliver the message of the destruction of Jerusalem to the people. E aí sim, Ezequiel vai poder entregar uma mensagem de destruição para Jerusalém. Let's have somebody read chapter 22, verse 2, and then skip to verse 25 and read through 27. Sorry, Matthew. Can you repeat? Yeah, so chapter 24, verse 2, Okay. and then go to verse 25 and finish the chapter. Então, vou pedir que alguém leia Ezequiel 24, versículo 2. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Okay. E agora nós vamos para o capítulo 25. Which verse in 25, chapter 25? No, chapter 24, verse 25 through 27. Okay, now chapter 24, 25 to 27. Is that? Yes. Ok. E agora, no mesmo capítulo 24, dos versículos de 25 a 27. Vou ler. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo de seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas. Nesse dia, um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia, você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Thank you. So, on the day that the destruction of Jerusalem is over, there's going to be a messenger that comes, reports it to Ezekiel, and on that day, finally, Ezekiel's mouth is going to be open, and he's going to be able to relay the message. No dia em que a destruição de Jerusalém tiver terminado, um mensageiro irá até Ezequiel e dará a ele a notícia da destruição de Jerusalém. E aí sim, a boca de Ezequiel será aberta e ele poderá entregar a mensagem do Senhor. That exact event happens in chapter 33, verse 21. Esse evento é descrito exatamente em Ezequiel 33, chapter 33, verse 21. Ezequiel 33, versículo 21. So, basically what we have between these events through, hey, wait for this guy to come and then I'll touch your mouth and you start speaking, to that actually happening, you can kind of understand it as a parentheses. And so the destruction of Jerusalem is happening. This is what's going on elsewhere. Tudo que está acontecendo aqui entre esse momento, né, da destruição de Jerusalém até esse mensageiro que vai até Ezequiel para anunciar a mensagem,
tudo isso, entre o capítulo 25, né, 24, que nós vimos, até o capítulo 33, o que nós vemos é um parênteses de tudo o que está acontecendo. So Ezekiel kind of plugs in these different messages that the Lord had given him to the surrounding nations. Então, Ezequiel começa, então, a colocar ou encaixar essas mensagens que o Senhor recebeu do Senhor, que Ezequiel recebeu do Senhor, que eram mensagens de condenação às nações vizinhas. So, through these chapters, these 8 chapters, we see several nations mentioned that the Lord is going to bring judgment on. Então, ao longo desses 8 capítulos, nós vamos ver várias nações a quem o Senhor vai trazer julgamento. Now, I want you to notice just how much time some of these nations get and how short the judgments of some of the other nations get. Eu quero que você preste atenção sobre quanto espaço de tempo é dedicado para relatar o julgamento de algumas nações e sobre outras, o quanto o relato ele é curto. So, just in chapter 25, there are 6 nations mentioned that are going to be destroyed. Somente no capítulo 25, 6 nações são mencionadas que serão destruídas. Well, all total, there's 7 throughout this whole section of 25 through 32. So, sorry, there are 5 mentioned in chapter 25. Ok. No capítulo 25, desculpa, tem 5 nações mencionadas. Really? Okay. All right. Now, the first ones that are mentioned here are ones that aren't that difficult to deal with. They're smaller and they're not as strong. They get destroyed very quickly. Então, as primeiras que são mencionadas aqui são nações que não eram nem difíceis de lidar com elas, de acabar com elas, porque eram nações pequenas, então foi fácil destruí-las. Tyre gets 3 full chapters. Somente a nação de Tiro toma 3 capítulos. Tyre was probably the biggest pain in the neck for the Babylonians. Então, a cidade de Tiro era realmente uma pedra no sapato para o Império Babilônico. Tyre was eventually going to get 100% destroyed. Tyre, sorry? Yeah, the Tyre was eventually, it was prophesied here, that they were going to get entirely destroyed. Tiro, a respeito de Tiro, aqui é profetizado que eles serão totalmente destruídos. But the Babylonians weren't able to do it. Mas os babilônios não foram capazes de fazer isso. In fact, in these chapters, you read just how much it took out of the Babylonians to even fight against Tyre. Aqui nesses capítulos apenas está descrito o quanto os babilônios gastaram, né? O quanto os babilônios investiram para conseguir destruir Tiro. God even almost felt bad for the Babylonians, where he says, okay, that was tough. Let me give you an easy one and make defeating Egypt easy. Até mesmo o Senhor, meio que vendo como é que estava difícil para a Babilônia destruir Tiro, dizer, olha, está muito difícil para vocês aqui derrotar Tiro, eu vou dar a vocês agora uma nação mais fácil de destruir, que é Egito. So while the Babylonians weren't able to totally destroy Tyre, a prophet of God has never been wrong. So someone had to completely destroy Tyre.
Então, como a Babilônia não foi capaz de destruir completamente Tiro, e um profeta do Senhor nunca esteve errado antes, era necessário que outra nação destruísse Tiro. But that didn't happen until the Romans, with Alexander the Great, came through and found a way to finally beat him. Mas isso não aconteceu até o Império Romano vir e através, the Greek, not the Roman, the Greek. Yeah, the Greco-Roman Empire. It was all the same. Yeah, okay. Yeah, sorry. Yeah. Até a chegada do Império Greco-Romano com Alexandre o Grande, que encontrou uma maneira de derrotar e destruir Tiro por completo. Because if you just look up Tyre online, you're going to notice a little peninsula that juts out. Se vocês pesquisarem sobre Tiro online, vocês vão ver que Tiro ele é uma península, né, que aponta. What made Tyre so strong was their navy. O que fez de Tiro uma nação muito poderosa era a sua marinha. They had a ton of ships, but better than that, they were all surrounding this island fortress. Tiro ele tinha muitos navios, mas o que fez de Tiro mais forte ainda é que todos esses navios eles rodeavam essa ilha e a fortaleza dessa ilha, né, de Tiro. So you'll read about the ships of Tyre, that those will be destroyed, and that's a huge thing because it had the greatest navy in the world. Vocês vão ler sobre o relato da destruição da marinha de Tiro, e isso é um grande feito, porque Tiro tinha a maior marinha e a mais poderosa marinha do mundo da época. And nobody was able to figure out how to destroy this navy along with the island fortress that protected the nation, where they were able to hold up for a very long time until Alexander figured out a way. Ninguém era capaz de romper essa defesa da marinha de Tiro, que protegia a fortaleza, né, daquela ilha, até que Alexandre o Grande conseguiu encontrar uma maneira. They had bypassed Tyre for so long that it had frustrated him so much because they weren't able to defeat this island fortress until finally he figured out, let's just build a land bridge out there, move miles of dirt and dump it into the ocean in order to reach the island. And then finally they could take their siege weapons to go and take the city. Os inimigos, né, de Tiro, eles já haviam tentado atravessar, né, ou furar esse bloqueio para penetrar na ilha, na península, várias vezes, mas eles foram sempre fracassados, até que Alexandre o Grande entendeu que eles deveriam agora criar uma ponte, né, mas, na verdade, uma ponte feita com aterro, onde eles iam colocando aterro para criar uma ponte fixa, feita de terra, para que eles pudessem entrar com as armas de guerra para fazer o cerco à cidade de Tiro. And that's how the city of Tyre was eventually completely wiped out and destroyed. And that's why if you look it up on Google Maps today, that's why you'll see a peninsula rather than an island. Uhum. E assim que nós vemos a total destruição de Tiro, e se você pesquisar no Google hoje, você vai ver que no mapa no Google Maps, você vai ver hoje não é mais uma península, ele é apenas uma ilha. All right. Now, let's stop there. Let's take a 10-minute break, and then we'll finish off with Egypt, and then take a look a little bit at the temple. We'll wrap up Ezekiel.
Ok, nós vamos fazer então uma pausa de 10 minutos, tá bom? Às 9h31 nós voltamos, 8h41. 8h41. Às 8h41 a gente volta. Isso. Schenck, se você quiser começar a gravar novamente. Nailed it. All right. So real quick, before we get, might touch on Egypt just a little bit, but second half of chapter 28, or most of the second half of chapter 28. Então, antes da gente avançar aqui para o Egito, eu quero aqui abordar a segunda metade do capítulo 28 de Ezequiel. Yeah, there's a lot of debate over what verses 11 through 19 are talking about. Há muito debate sobre o que os versículos de 11 a 19 estão falando, né? And a lot of great scholars who are far smarter than me are on both sides of this argument. Muitos estudiosos estão realmente têm posições de dois lados. Part of the argument, really, I think there are three sides, but the two major sides are one, that it is simply talking about King of Tyre, the person, the human. Na verdade, há três posicionamentos. O primeiro deles diz, os estudiosos dizem que esse texto está falando simplesmente de um ser humano que é o rei de Tiro. The other side is that it's only talking about Satan as the true king of Tyre. A outra posição fala de que o texto está falando simplesmente de Satanás como o rei de Tiro. And then the third one that I would agree with is that it is in fact talking about Satan, but it's drawing kind of an allusion, not illusion, but allusion to the king of Tyre, or what is referred to. Well, yeah, sorry, go and translate that. Então, e tem uma terceira posição com a qual eu concordo, que o texto está realmente falando do rei de Tiro, mas ele também está falando, ele não está se referindo a Satanás, mas o texto serve como uma alusão a Satanás e não uma ilusão. Ou seja, o texto fala de um rei humano de Tiro, mas que também faz alusão a Satanás. It's basically relating the king of Tyre to the same kind of wickedness and evil that we see in Satan. Então, aqui o texto está relacionando todos os pecados, todas as impiedades do rei de Tiro, o texto está relacionando também com o próprio Satanás. Ou seja, todas as impiedades e maldades de Satanás são também atribuídas ao rei de Tiro. And then really when you get later in the second half of chapter 28, it starts going even kind of back and forth between Satan and the prince of Tyre, the king of Tyre, where it's interrelating these almost every other line. Na segunda parte do capítulo 28, vocês vão perceber um vai e vem, entre a figura do rei de Tiro e a figura de Satanás. E você vai perceber isso nas linhas, né, em que há esse vai e vem. A couple things that make it pretty clear that Satan is that the first thing would be the difference in the title given in verse 2 and in verse 12. So in verse 2, it's prince, and then there's a very important shift to the word king in verse 12. Aqui você vai ver uma diferença no uso da expressão, né? Primeiro se referindo ao rei de Tiro, no versículo 2, quando ele fala aqui de diga ao governante de Tiro, né? Ou seja, é tipo um príncipe de Tiro. E depois, no versículo 12, você vai ver uma mudança de expressão que diz assim, a respeito do rei de Tiro. And then a couple, there's a lot here. We could go through almost every line, and I'm not going to take the time to do that. The first thing is in verse 13, it says, you were in Eden.
and obviously the prince or the human king of Tyre wasn't close to Eden. Ok. Existem muitas coisas aqui em poucas linhas. Não vai dar tempo de abordar todos, mas, por exemplo, aqui no versículo 13 está falando que esse rei de Tiro, ele estava no Éden, quando, na verdade, o rei de Tiro não estava sequer perto do Éden. And then just the last thing I'll talk, well, obviously, the human king of Tyre isn't a cherub, like it mentions in verse 14. Uhum. Outra coisa também que nos dá uma ideia, né, de que o texto está fazendo alusão a Satanás, é no versículo 14, porque o rei de Tiro, o rei humano de Tiro, não era um querubim, como é dito no versículo 14. And in verse 15, it says you're blameless from the day you were created. And not many of us last even into our infancy without sinning. So that's... Então, outra indicação de que o texto não está falando do rei humano de Tiro, está no versículo 15, porque ele diz que, olha, você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. E nós sabemos que uma criança, né, logo nos seus primeiros anos de infância, ela já comete coisas erradas. E aqui está fazendo uma menção de alguém que foi criado sem culpa. All right. And then the last 4 verses travels the coast just a short distance and talks about the judgment on the city of Sidon. E aí, nos últimos 4 versículos, nós vamos ver uma profecia de julgamento contra a cidade de Sidom. It mentions that Sidon was a thorn pricking the house of Israel, and it was to be destroyed. It's a thorn, like a thistle. Verse 24. Yeah. It was like a thorn? Yeah, it's in verse 24. Yeah. Assim, aqui está falando que Sidom, né, era como um espinho pontudo, tá? Para ferir Israel. All right. All right, so chapters 29 all the way through 32 are about the judgment on Egypt. Do capítulo 29 até o 32, esses capítulos todos são dedicados à profecia contra o Egito. Now, Egypt holds up pretty well for most of the time of the prophecies, but finally, they are to be destroyed. O Egito ele consegue realmente se sustentar e suportar em boa parte aqui do texto que trata das profecias contra ele, mas no final ele é destruído. And you can see let's actually read chapter 29, verse 17 through 20. Alguém pode ler o capítulo 29, de 17 a 20? Ezequiel 29, de 17 a 20. No 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro saiu a pele, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Thank you.
So this idea that their heads were made bald and every shoulder was rubbed bare was that they fought for so long that the armor was wearing on their skin. Their helmet was literally rubbing. They had to wear it so much and fight so hard. They were never able to remove their armor. So it eventually made them bald from rubbing their hair off. A imagem aqui que nós temos, quando o texto diz que o exército, né, do Egito chegou ao ponto de ficar sem cabelo, de ficar careca, e também com seus ombros esfolados, é porque de tanto que eles lutaram, né, de tanto que eles batalharam, e pelo tempo que demorou, os capacetes eles chegaram a tirar o cabelo da cabeça. E a armadura que estava sobre o corpo, ela machucou, ela esfolou os ombros dos soldados. All right. So he was going to make Egypt a very profitable conquest for them in order that they could get paid and they could pay their military for their time and troubles. Who would do that? Who would God make was profit? Babylon. Babylon, God was gonna allow Egypt to be so such a great spoil for them that they would finally be able to pay their guys. Deus então permitiria que o Egito se tornasse uma fonte de grande lucro para a Babilônia. O Egito seria um grande espólio de batalha para a Babilônia, de tal grandeza que a Babilônia seria capaz de pagar o seu exército com tudo que ela obtivesse do Egito. All right. Okay. So if we skip to chapter 33, we finally get to the continuation of the message. Então a gente vai agora para Ezequiel 33, onde nós vamos ver a continuação da mensagem. Now, one of the first things before his mouth is even reopened, God makes it clear again his intent. Before God opens Ezekiel's mouth again. Antes de Deus abrir a boca de Ezequiel para entregar a mensagem, Ezekiel was intent. No, before God opens Ezekiel's mouth again, God wants to reshare his intentions behind everything that he's doing. Ok. Antes de Deus entregar a mensagem a Ezequiel, para que ele pudesse entregar a mensagem, Deus quer deixar bem claro quais são as suas intenções sobre o que ele deseja fazer. No, Yahweh restates the truth that he takes no pleasure in judging the wicked, and that he'd much prefer the people to repent and come back to him. Então, Yahvé, ele reafirma que ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio, mas que ele tem prazer na transformação do ímpio. So let's have somebody read chapter 33, verse 11, please. Vamos ler agora o capítulo 33, versículo 11, por favor. Alguém lê o versículo 11 do capítulo 33. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Thank you. Obrigado, irmã Sandra. And then finally, in verse 21, it picks up again right after Ezekiel 24, verses 26 and 27.
I could not understand. Sorry. Okay. So in verse Just repeat. 21. No. Okay. Yeah. So in verse 21, it picks up right after chapter 24. Então, nós vemos agora Deus falando isso no versículo 21 e repetindo no versículo 24. So let's have somebody read verse 21 and 22, please. Então, alguém poderia ler os versículos 21 e 22, por favor? Os mais poderosos e os valentes, juntamente com os que socorrem, lhe gritaram do além. Desceram e Irmão, lá... é o capítulo 33? É o 33, tá certo. Não, 33, isso. 33, versículo 21 e 22. Versículo 21 e 22. Isso. O ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse e que tinha escapado, abrira-se-me a boca, antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Obrigado, querido. So it's interesting. So he knew, Ezekiel knew that God had touched his mouth, and he was beginning to regain his ability to speak. Ezequiel sabia que Deus iria tocar a sua boca e ele iria conseguir falar novamente. And then the next day, that's when the fugitive shows up. And at that time, he had fully regained the ability to speak. And now is the time to proclaim the message that was being delivered to him. Então, foi naquele dia, quando ele recebeu a mensagem daquele mensageiro, foi depois que ele recebeu a mensagem que ele recobrou a habilidade de falar para entregar a mensagem que ele recebeu do Senhor. And I don't want you to miss really the imagery of what's going on here. E o que eu quero aqui é que vocês não percam a imagem do que está acontecendo aqui. We just spent 32 chapters talking about judgment over Jerusalem and judgment over the surrounding nations. Nós investimos aqui 32 capítulos para tratar sobre a destruição de Jerusalém e a destruição das nações. On the day that the destruction of Israel started, Ezekiel was deemed mute, where he could not speak as soon as the destruction started. No exato momento em que a destruição de Israel começa, Ezequiel fica mudo e ele fica mudo exatamente na hora que a destruição começa. So he had prophesied about the coming destruction. Repent, or judgment is coming. Então ele profetizou a respeito do julgamento iminente, dizendo: olha, arrependam-se, senão virá o julgamento. There's no repentance, so the judgment happens. Então não há nenhum arrependimento, então o julgamento acontece. But now that the judgment had been completed, his mouth is opened to speak a whole different kind of message. Mas agora que o julgamento está completo, a sua boca é aberta para proferir uma série de mensagens completamente diferentes. It's like this being muted was to give time to the destruction of Jerusalem. É como se
tornar Ezequiel mudo fosse necessário para dar tempo que a destruição de Jerusalém acontecesse. The silence spoke to the silencing of Jerusalem, where his silence was dead silence, and Jerusalem, as Jerusalem, was being put to death. Então, o silêncio de Ezequiel representava o silêncio da cidade enquanto ela sujeita à morte. But then when his voice returned to him, so the life of Jerusalem was going to return. Então, na hora que a voz de Ezequiel retorna, simboliza também que a vida de Jerusalém está também voltando. And his new message spoke to the near future and to the distant future restoration of the kingdom of Israel. Então a nova mensagem de Ezequiel agora é dirigida para falar de um futuro próximo e também de um futuro distante que vai tratar da restauração de Israel. And I want us to take a little bit further look at that message and how it relates in chapter 34. Quero dar uma olhada um pouquinho maior nessa mensagem que está no capítulo 34. So chapter 34, you can know as the chapter of the opposing shepherds. Capítulo 34, você pode conhecê-lo como o capítulo dos pastores opositores. Because for the first 10 verses, God rebukes those that have shepherded the people of Israel up to this point. Nos primeiros 10 versículos, Deus repreende os pastores que cuidaram do rebanho de Deus. He calls out the leaders of old, those that were in leadership roles as kings, as princes, as priests, and rebukes them for how they led his people. Então Deus agora convoca todos os líderes do povo, os príncipes, os sacerdotes, para repreendê-los sobre a forma como eles lideraram o povo. Then verses 11 through 16, Yahweh then promises that he himself is going to be the shepherd of his flock. E agora, dos versículos de 11 a 16, Deus então promete que ele mesmo será o pastor do seu rebanho. And in contrast to the bad shepherds, he's going to shepherd the flock in justice and in care of the weak. E em oposição, ou em contraste aos maus pastores, o Senhor diz que ele vai pastorear o seu rebanho com justiça e também cuidando dos fracos. But then something strange happens in verse 23. Mas aí algo estranho acontece no versículo 23. So let's read verses 23 and 24. Então, eu vou ler agora o versículo 23 e 24. Ezequiel 33, 23 e 24. Diz assim: Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Wait a second. Yahweh himself, instante. Yahweh himself had just told us that he's going to be our shepherd. But now he's telling us that somebody from the line of David is going to be our shepherd. Which one is it? Vamos fazer uma pausa aqui.
O próprio Senhor está dizendo que ele vai ser o pastor do seu rebanho. Mas agora ele está dizendo que ele vai colocar um pastor da linhagem de Davi para cuidar do seu rebanho. O que Deus está falando aqui? So there's this. Jesus. Yeah. Good question. Good answer. Because it's these people Boa wondering resposta. this question. Like they're curious. Like, what is Ezekiel talking about? Are you going to be our shepherd, Yahweh, or is it going to be some king of David? E as pessoas naquela época, então, deviam estar se perguntando ou tentando saber a resposta. Espera aí, o Senhor disse que vai ser o nosso pastor, mas ele disse que vai ter um pastor da linha de Davi. Quem é que vai ser o nosso pastor? O próprio Deus ou alguém da linha de Davi? You just finished talking about how the sons of David did a terrible job in shepherding us, and now you're going to tell us that we're going to have another son of David shepherding us as our king? O Senhor só acabou de dizer para a gente que os reis que eram descendentes de Davi fizeram um péssimo trabalho nos pastoreando, e agora você está dizendo que vai levantar alguém da linhagem de Davi para nos pastorear? I got really excited when you told us that you were going to be our king, but now we got to go back to those bad shepherds. Why, Lord? Why? Nós ficamos entusiasmados ao ouvir o Senhor dizendo que vai ser o nosso pastor, mas agora o Senhor diz que alguém da linhagem de Davi vai nos pastorear. Por quê, Senhor? So they had to be wondering what in the world the Lord was meaning, because he was saying one thing and then he was saying a second thing, and a lot of them had to be asking the question, how do those two go together? E eles deviam estar realmente se perguntando como isso ia acontecer. Como é que Deus seria o nosso pastor e ainda teria um outro da linhagem de Davi? Como é que isso funcionaria? So they should have been looking. They should have been paying attention. They should have been waiting for that, but they missed him. Então, eles deveriam estar procurando pela resposta, eles deveriam estar realmente perseguindo essa resposta, mas eles acabaram perdendo a resposta. And then we finally see in John chapter 10 that Jesus calls himself the good shepherd. E então nós vemos finalmente em João capítulo 10, Jesus referindo-se a si mesmo como o bom pastor. So, not like those bad shepherds of the old sons of David, but me, a son of David, Yahweh, am a good shepherd. Não, Jesus está falando agora que é o bom pastor, não como os maus pastores anteriores da linhagem de Davi, mas aqui estou eu, da linhagem de Davi, o bom pastor, né? O próprio Yahvé será o pastor do seu rebanho. Okay. Now, we already see, let's go ahead to chapter 35. Vamos seguir para o capítulo 35. So we already see in chapter 25 an oracle on Edom, the kingdom of Edom. Nós vamos ver aqui no capítulo 35 oráculo contra Edom. But here again in chapter 35, we see another oracle on Edom. Mas aqui no capítulo 35 nós vemos também outro oráculo contra Edom. That it's probably best to understand Edom here in chapter 35 as almost symbolic for all of the nations. Mas a melhor maneira de compreender Edom aqui é como se Edom representasse todas as nações. Because if you go back to chapter 34 and verse 28, it mentions the wild animals, and those wild animals, or the wild beasts of the land, were representative of all the nations that surrounded and attacked Israel.
Se você voltar aqui para o capítulo 34, versículo 28, em que Ezequiel ele usa aqui a imagem dos animais selvagens, né, atacando. Os animais selvagens aqui, eles representam todas essas nações, né, que atacavam Jerusalém. So again, chapter 35 is talking about how the nations surrounding Israel are going to be destroyed or cleansed so that they will no longer be an irritant to the people of Israel. Agora, aqui no capítulo 35 está falando realmente das todas as nações que eram que estavam ao redor de Jerusalém e que agora eram nações que causavam irritação a Israel. Logo, elas recebem uma profecia de destruição para que elas não se tornem mais, para que elas não destruam Jerusalém. And it rebukes them for taking advantage of Israel and its weakness, or even when a lot of the people had been exiled already, how they came in and ransacked what remained and took advantage of her. E aqui Deus repreende essas nações severamente por essas nações terem se aproveitado e saqueado Jerusalém na sua fraqueza. Lembram-se quando, no exílio babilônico, Babilônia voltou, né, a Jerusalém para saquear e recolher tudo que ela tinha ainda. Chapter 36 and chapter 35, they're extremely closely related. How 35 relates to all the nations and then how they need to be cleansed. And then 36 starts dealing with specifically how Israel itself needs to be cleansed. Os capítulos 35 e 36 de Ezequiel estão intimamente relacionados. O 35 fala de como as nações precisam ser purificadas e o capítulo 36 fala de como Israel precisa ser purificado. Probably the most famous of passages from really all of Ezekiel is in chapter 36. Let's have somebody read verses 26 and 27, please. Uma das passagens mais famosas do livro de Ezequiel está no capítulo 36. Eu vou pedir que alguém leia os versículos 36 e 37. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós. Eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor, Javé. Ainda por isso me impedirá a casa de Israel que lhe faça. Multiplicar-lhe-eis os homens como a rebanho. Thank you. All right. So again, how Israel needs to be restored, and that is an act of the Lord. So Yahweh himself is going to cleanse and restore Israel to himself. Como nós vemos aqui que Israel precisa ser restaurada, a restauração de Israel será um ato do próprio Senhor que irá purificar e restaurar Israel para si. And there's this beautiful message of grace that we have here in chapter 36, and it's the same story of old, that we are incapable of doing anything for ourselves. Only God is capable to cleanse and restore us to himself. Essa aqui é uma passagem que fala mais uma vez da maravilhosa graça de Deus e daquelas coisas mais antigas que nós podemos nos lembrar de que realmente nós não somos capazes de fazer nada, mas somente Deus é capaz de nos restaurar e de nos purificar. Because they have no hope of resurrecting themselves. So chapter 37 kind of extends on this idea of hopelessness for those that are unrighteous or who need to be purified. So he talks about that in chapter 37. Então, aí nós vemos no capítulo 37 a ideia
uma vez que a nação é incapaz de ressuscitar a si mesma, Deus é somente Deus é capaz de restaurar a nação. So Ezekiel 37 is a story that you've heard probably, many times. Is the Valley of Dry Bones. Então, o capítulo 37 é o capítulo do qual vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, porque ele fala do Vale dos Ossos Secos. The significance of these bone dry white bones is that they've been dead for a long time. They have been depleted. They have been eaten on. They've been bleached by the sun. These things are dead, dead, dead. Então, o que é importante destacar aqui sobre esses ossos é que eles eram ossos secos, brancos, esbranquiçados. Significava dizer que eles já estavam, esses ossos já estavam ali há muito tempo. Eles haviam sido já mordidos pelos animais, tinham sido já castigados pelo sol. Significava que aqueles ossos representavam realmente morte, morte, morte. But Yahweh tells Ezekiel to prophesy to these bones, and that Yahweh is gonna breathe life into them. Mas Deus agora ordena que Ezequiel profetize aos ossos, porque Deus iria trazer vida a eles. Got something fun in this chapter is the word play that is used on the word ruha. O que é interessante nesse capítulo é o jogo de palavras que há nesse texto com a palavra chamada yuha. Yuha in Hebrew? Ruha in Hebrew. Ruha. Yeah. Com a palavra ruha. Yep. So it has three meanings, and each one of its meanings are used in this chapter. Essa palavra ela tem 3 significados e cada um desses significados é usado nesse capítulo. You mean breath, wind, or spirit? Essa palavra rurar, ela significa sopro, ela significa vento e ela significa espírito. And that word is used 10 times in this chapter. E essa palavra é usada 10 vezes nesse capítulo. Como escreve a palavra? Ela em hebraico é ruhar. Ruhar. It's used. Matthew. Yeah. A transliteration of this word in R-U-A-H. R-U-H-H. R-U-A, alpha, R-U-A-H. R-U-A-H. Yep. Ruha. Ok. Ruha. Tá. Luciane. R-U-H. R-U-A-H. Eu vou botar você para traduzir, hein? Não. Fala, pastor Manchente. Ruach. Ruach. Okay. It's used fourth. R-U-A-H. Para a gente seria ruar, mas é ruar. It's used 4 times in verse 9. So let's read verse 9. Essa palavra é usada 4 vezes no versículo 9 e diz assim no versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. All right. Sure. All right. Chapters 38 and 39. Ok, vamos lá, capítulo 38 e 39. Talking about the Battle of Gog and Magog. Aqui fala sobre a batalha de Gog e Magog. And Gog Magog is basically just one area inside of another area. It's like, proximity. Ok, but aqui it's a location.
Aqui, Og e Magog representam uma localização, mas na verdade é como se fosse um local dentro de outro local. Local dentro de outro local. Gog would be something like the city, and Magog would be like the territory. Então, Og seria como a cidade e Magog o território. Yeah. So we see that there's a future invasion or a future battle that is happening, and it's this basically coalition of nations that have all come together to attack Israel from all directions. O que nós vemos aqui, o que nós temos aqui é uma visão de uma batalha que vai acontecer, onde ocorrerá uma coalizão de todas as nações que vão atacar Israel de todos os lados. Because it mentions 7 nations from all 4 corners. There's been all kinds of speculation about what these nations are, because this is talking about the final battle, a distant future battle at the end of the tribulation. Nesses 2 capítulos, nós vemos então a menção de 7 nações vindo dos 4 cantos da terra, e há muita especulação sobre quem são essas 7 nações, mas aqui está se falando daquela grande batalha que vai acontecer num futuro distante no final do milênio. Okay, I'm going to wrap it up with speaking briefly about chapters 40 through 48. Eu quero agora concluir o nosso estudo hoje falando rapidamente dos capítulos de 40 a 48. Because here we see the reconstruction of the temple and re-entry of the presence and glory of God. Aqui nós vemos a reconstrução do templo do Senhor e a reentrada da presença do Senhor no templo. So we saw in chapters 9 and 10 the exit of the glory of God, how he went to the threshold, then to the eastern gate of Jerusalem, and then over the eastern mountains, and off he went away, leaving behind the city of Jerusalem, taking his glory with him. Então nós vemos no capítulo 9 o Senhor deixando o templo, o Senhor indo em direção se colocando à porta, né, da saída do templo e se dirigindo mais a oeste e permanecendo à distância nas montanhas, totalmente longe do templo. But Ezekiel has been given this vision about what the dimensions of the new temple is going to be, how it's going to be reinstated to its magnificent state, and how the glory of God is going to come back. E agora Ezequiel recebe todas essas orientações de Deus sobre a reconstrução do templo, de tudo o que de todas as coisas que terão nele e todas as coisas que terão que ser feitas nele, ou seja, e a glória, e também sobre a questão de que a glória do Senhor voltará a entrar no templo. Now, I want you to be aware, so I'm going to cover them very briefly, that there's 3 views of that Bible students have about chapters 40 through 43. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque existem 3 diferentes interpretações em relação aos capítulos de 40 a 43. So this vision of the rebuilding of the temple. A respeito, que é a descrição da visão da reconstrução do templo. So I'm going to cover these visions, and then I'm going to go back and talk about them briefly. But these are the 3. Então, eu vou falar um pouco rapidamente sobre essas 3 visões, e depois eu vou voltar a elas, dando uma explicação sobre a interpretação delas. So the interpretations of, okay. So the first interpretation of it is that Ezekiel predicted a rebuilding of Solomon's temple after the Babylonian captivity. Então, a primeira visão, a primeira interpretação é de que Ezequiel está falando da reconstrução do templo de Salomão após, after the rebuilding after the Babylon, the Babylons, okay. Yeah. Depois da invasão babilônica. So basically, that the temple that
that they go back and rebuild. The little one that's cried about because it's so little is the one that Ezekiel's talking about here. So that's basically the first interpretation of Então, a chapter primeira 40. interpretação da visão é a da reconstrução do templo do Senhor depois da destruição feita pelo exílio babilônico. The second interpretation of chapters 40 through 43 is that Ezekiel is prophesying about the church in a figurative sense, that he did not have a literal temple in mind, but the temple that he's prophesying about is spiritualized, is a spiritual vision of what the church is going to be. A segunda interpretação do que dos capítulos 40 a 43 pode significar, que aqui Ezequiel está falando da igreja do Senhor. Ou seja, ele não estaria falando de um templo literal, mas de um templo espiritual e do que a igreja, então, representaria e seria. It's basically allegorizing the vision. Então, seria uma maneira de alegorizar a visão. The third interpretation is that a still future literal temple will be built during the millennial kingdom. E a terceira interpretação é que eles aguardariam, né, pela reconstrução desse templo durante o período do milênio. All right, so let me talk about each one of these real quick. Então a gente vai falar sobre cada uma dessas interpretações rapidamente. So the Solomon, or the post-Babylonian captivity temple, that makes no sense because it suggests that Ezekiel was mistaken when he wrote about it. Então, essa interpretação que trata de que esse templo é o templo que será reconstruído no período pós o exílio babilônico, não faz nenhum sentido, porque senão estaria contradizendo o que o próprio Ezequiel disse. That means he would have been wrong about the dimensions. He would have been wrong about the practices. He would have been wrong about the glory of it. He would have been wrong about the glory of God coming back into the temple. He would have been wrong about all that. Significaria dizer que Ezequiel estaria errado sobre todas as medidas do templo, o tamanho do templo e também sobre tudo que o templo representava. So, but no prophet speaking under God's authority has ever uttered a false prediction. Mas nenhum profeta que falou debaixo da autoridade do Senhor profetizou de maneira errada. And also the remnant that returned to Israel after the exile did not follow Ezekiel's specifications. It was all different. O remanescente de Israel que voltou para Jerusalém, eles não seguiram as especificações do templo de Ezequiel aqui. And as far as the second interpretation, that it represents the church, that there's an allegory of the church, I mean, that's just complete garbage. It violates the normal meaning of Ezekiel's words. Like it has very literal meaning. The words that Ezekiel is using, it violates all of them. Okay. A segunda interpretação, que sugere que esse templo mencionado por Ezequiel representa alegoricamente a igreja, ela também é uma interpretação que é quase um lixo, porque as interpretações aqui, essa interpretação ela violenta o significado das palavras de Ezequiel no texto, porque as palavras de Ezequiel no texto elas têm um significado literal e não alegórico. You end up with all kinds of contradictions because then all those other prophecies that were literal and literally fulfilled, then what do you do with those? Or do you have to allegorize all those? Do you keep with keeping those as literal fulfillments as they have been, but choose to treat this one differently? It's just, you end up with a mess. Interpretar esse templo como se fosse a igreja seria entrar em contradição com as profecias, né, que já tinham sido dadas e
Se isso fosse assim, essas profecias elas entrariam em contradição com outras profecias e não faria mais sentido. So he's got to be talking about a still future millennial kingdom temple that will be constructed at that time. Então, a terceira interpretação é a que é a mais plausível e da qual ele devia estar tratando, que esse templo se referia à reconstrução de um templo num futuro distante, no período do milênio. Okay. One other thing that I want to talk about, and then we'll close, is in chapter 48, starting with verse 38, he starts talking about these preparations, these things that are required to make sacrifices. Quero falar somente mais uma coisa antes de nós terminarmos. E lá no capítulo 48, versículo 30, ele vai começar a nos falar sobre as preparações, né, para os sacrifícios no templo. So a lot of people object at the thought of animal sacrifices being reinstated during the millennial kingdom. Can you just repeat? Just repeat. Yeah, so many people object to the thought that animal sacrifices are going to be reinstated during the millennium. Muitas pessoas fazem objeção à declaração do retorno do sacrifício de animais no templo no período do milênio. The argument is basically that because these sacrifices revert back to the Levitical sacrificial system, that they would be out of place during the millennium, since Jesus Christ was the ultimate final sacrifice, that you don't need animal sacrifices any longer. Essas objeções são feitas porque esses sacrifícios remontariam aos sacrifícios praticados de acordo com os Levíticos. E agora não faria mais sentido o sacrifício de animais, uma vez que Cristo estaria reinando durante o milênio, e ele foi o sacrifício perfeito. Então não haveria mais necessidade de sacrifício. So that alone has led some people to view this whole passage as symbolic rather than literal. É por isso que essa parte desse texto leva muitas pessoas a pensarem que esse texto é um texto simbólico e não literal. However, if you accurately understand the sacrifices, then it should not be a big deal to you. Mas se você entender realmente do que se trata ou do que tratam os sacrifícios, isso não traria confusão para você. First, animal sacrifices never took away human sin. Primeiro, os sacrifícios de animais nunca removeram os pecados humanos. Only the sacrifice of Christ did that. Apenas o sacrifício de Cristo fez isso. In the Old Testament times, Israelites were saved by grace. No Antigo Testamento, os israelitas eram salvos pela graça. Through faith. Através da fé. And the sacrifices helped restore believers' fellowship with God. E era através da graça que o relacionamento entre o povo e Deus era restaurado. And second, even after the church began, Jewish believers didn't hesitate to take part in the temple worship. Mesmo depois da inauguração da igreja, os crentes judeus não deixaram de continuar praticando a adoração no templo. It's mentioned 3 times in the first 5 chapters of Acts. E isso é mencionado 5 vezes nos 3 primeiros capítulos de Atos. And they even How many? Sorry, it was mentioned 5 times in the first 3. 3 times in the first 5 chapters. Ok, é o contrário, irmãos. Isso é mencionado 3 vezes nos primeiros 5 capítulos de Atos. And then sacrifices were specifically mentioned in chapter 21, verse 26. And the sacrifice are mentioned where?
specifically in Acts 20. So they participated in temple worship 3 times in the first 5 chapters of Acts. And then specifically, the sacrifices are mentioned in chapter 21, verse 26. Ok. Então, ok. Os cristãos, os judeus, continuavam participando da adoração no templo. 3 vezes é mencionado, né, os sacrifícios nos primeiros 5 capítulos de Atos. E depois, lá em Atos, capítulo 21, versículo 26, é mencionado o sacrifício desses animais. And they could do that because they viewed the sacrifices as memorials of Christ's death. E eles podiam fazer isso, e eles faziam isso, porque eles viam no sacrifício dos animais um memorial do sacrifício de Cristo. There was nothing wrong with the system of sacrifices. It was always good, looking forward to Christ's death. Não há nada de errado no sistema de sacrifício de animais, porque os sacrifícios de animais sempre apontavam para o sacrifício de Cristo. And in Para the a morte de future, Cristo. the same system is going to look backwards to Christ's death. E no futuro, esse sistema de sacrifício de animais vai agora olhar para o passado, para o sacrifício de Cristo. All right. So basically, they're going to remain in serving the same purpose as a looking forward to, as a remembrance of, and as a memorial of Christ's death. Então, os sacrifícios lá, né, no futuro, eles continuarão representando o que sempre representaram. Um memorial, uma lembrança do sacrifício de Cristo. I just want us to close by reading the last verse of the book. So Ezekiel 48, verse 35. Eu quero terminar, então, lendo Ezequiel 48, versículo 35. Eu vou ler. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será: O Senhor está aqui. Amen. Amém. All right. So any questions about Ezekiel? Matthew. Yeah. I gave the suggestion that who else has any question To ask you? No, You? to Oh. make these questions to me or Shank. Sure. We will write to you, and then you can start tomorrow trying to answer. What do you think? Sure. Yeah, okay. Okay. Like start the day with answering the questions? Yeah. Yeah, that's good. I like it. That's cool. Okay. Keep it Pastor, organized. temos perguntas lá no chat. Ok, mas eu acabei de falar com ele, Shank, olha só, deixa eu ver aqui, peraí. Que a gente daria essas perguntas para ele. Para amanhã. Para amanhã, exatamente. Isso, tá A ok. gente poderia copiar essas perguntas, passar para ele, ele teria tempo para poder trabalhar as respostas. Perfeito. Tudo bem? Ok, podem colocar Tu pode- perguntas e eu vou copiar e mandar para o pastor Matthews pro para Matthew. amanhã. Beleza. Eu Sounds já good. traduzi isso para ele, tá? Beleza. Thank you, Matthew. Thank you. All right. Terminou a tradução? E sim, eu já tinha traduzido. Eu já tinha traduzido. Eu já tinha falado. Eu estou pensando que vocês estão falando uma outra linguagem aí que eu não entendo, mas tudo bem. Can I send them Então to tá me in bom. Portuguese? Yeah. Então, por favor, vocês podem colocar as perguntas no chat, mas também a gente vai fechar daqui a pouco. Você pode colocar as perguntas no grupo, tá bom? Que daqui a pouco a gente vai fechar aqui, você coloca as